Fala galera, começando mais um Pratas da Casa aqui. Dessa vez a gente vai aproveitar a segunda rodada do Brasileirão para a gente comentar sobre os técnicos. Alguns, não todos aqui vão estar empregados, mas estão sempre especulando ali, estão sempre na especulação, sabe como é o futebol brasileiro. Daqui a pouco um é demitido. Aí provavelmente um desses aqui vai ser ou contratado ou especulado. E aí, mais uma vez aqui na presença do Pedro e do Matheus. Fala aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre os técnicos aí. Uma semana quente, né, para essa classe. Renato Gaúcho foi contratado, Mano Menezes demitido, o Dorival foi demitido, e a gente tá vendo quem vai ser o novo treinador da seleção, então acho que cabe bem essa tier list. Vamos montar um ranking aí dos melhores para os piores aí que a gente acha. Falou aí do Renato, ele inclusive falou da semana quente, na entrevista mesmo, ele falou que um clube pediu pra esperar e domingo podia ser que acontecesse uma demissão e ele ia ser chamado. Então existe um mundo que Então, amanhã já caia outro e já comece de novo esse vai manter ciclo a de média, né? demissões. Um por Exatamente. rodada. Cara, é difícil. É porque o Zubeldia Acho que o se pá. Zubeldia ganhou uma O sobrevida. dia ganhou, é isso aí, ganhou na Libertadores, deu uma. Sobrevida, então eu não sei. Não sei. Aqui, vou passar aqui pra tela da nossa tier list. Aí foi o que a gente falou. Todos aqui, tão os 20 treinadores atuais da Série A, no dia que a gente tá gravando, no dia 5 de abril, e alguns que não estão em times atualmente, mas que estão 100% especulados aqui no Brasil. Aí para as categorias a gente colocou o Elite, que são os melhores, né, disparado. Acima da média, aqueles que obviamente não estão no top 3 ali, top 5 dos melhores que a gente vai colocar, mas que são acima da média, são bons treinadores. O ok, aqueles medianos, não tem melhores também, é claro, né, que tem melhores que eles, mas não são péssimos. E o valeu valeu, né? A gente não vai também aqui ficar humilhando treinadores. E é isso. Pra começar, já puxa aí o nosso Carille, Matheus. Pô, cara, eu coloco o Carille entre ok tem melhores. É, eu, Mas eu acho que o ok tá bom pra ele. eu vou te falar que eu iria de tem melhores. Talvez Eu depois também iria de ter suba. melhores. Eu acho que É, eu. o Eu acho. trabalho, Fala, esse pode início falar. de trabalho do Vasco não é tão ruim, mas também não é tão bom. É um trabalho, tipo, ok, sabe? Sim, mas o histórico Mas, dele, ele foi demitido do Santos mesmo tendo sido, assim, conseguido acesso. Eu acho que ele mas tem o alguns Santos, trabalhos de pô, qualidade mas eles e tem falaram que uma. o Santos ia golear todo mundo na Série B. E não foi o que aconteceu, entendeu? Mas o time do cara ele jogava muito mal. É. Ele dava entrevistas péssimas em que Mas ele é técnico justificava de ter outro só bloco, cara. Ele uma. não é técnico, o time dele não vai ser que nem o Diniz, que, pô, vai jogar tocando a bola, Você, entendeu? mas o time dele não tinha nenhum repertório. Ele dizia em entrevistas que ele só joga em uma maneira e é dessa maneira que ele vai jogar até o final e não vai trocar. Não tem variedade. É. É um técnico de uma nota só. E é um técnico que tem um grande trabalho no Corinthians e que depois não conseguiu repetir esse mesmo sucesso. Então ele não tem melhores. Ainda mais, pô, a gente vê essa semana mesmo, teve o Vasco e o Melgar, em que o Vasco já era, pô, é um time muito superior que o Melgar, o que equilibrou o jogo, a altitude. Mas de qualquer jeito, o Vasco abre 3-1. Sim, E concordo. depois ele Ali eu pega e acho que transforma. errou. Cara, tem uma imagem que o Vasco tá numa 7-2-1. Assim, tu não precisa entender muito de futebol pra você entender que se você meter uma formação com 7 atrás, o seu time vai ser pressionado. Com certeza, não tem como você meter 7 atrás e tomar gol de bola nas costas do Piton, que você sabe que é um lateral, que tem dificuldade de marcar esses cruzamentos, e aí você bota 7 atrás e consegue deixar ainda o Piton em uma situação vulnerável para o estilo de jogo dele. Então, pra mim, esse é o trabalho do Carille. Ele monta todo mundo atrás em diversos momentos e sonha com contra-ataque, sonha com atualmente uma jogada do Coutinho, uma machada do Coutinho, um cruzamento do Piton pro Verratti, e é isso. O trabalho dele no Vasco é isso. O trabalho no Santos dele foi ruim, tanto que foi o que o Pedro falou, ele sobe e é demitido. E não sei se foi demitido ou se não renovaram o contrato para ser Enfim, correto, não mas ele não continuaram com o trabalho. não continuou. Então pra mim o Carille hoje tem melhores, assim, pode subir pro ok, mas dependendo é porque o Eu nível não é acho. tão alto, mas até um valeu assim. Não, Eu ele acho tá que o no Alinho bom. tem melhores. Eu acho que o Alinho tem melhores. Tá. Dito isso, Jardim, Pedro. Cara, o Jardim é uma incógnita, assim, do trabalho dele. Ele fez um grande trabalho no Mônaco,
ele revelou, mas ajudou a revelar o Mbappé, mas desde então ele vem de bastante inconstância, trabalhando em mercados periféricos e chega no Cruzeiro. Eu acho que no Brasil ele é acima da média, mas eu acho que ele ainda tem que se provar, então eu aceitaria um pouco menos. Eu acho que é acima da média. Eu tô com você. Ele. Ele quis, na verdade, que depois do Benfica ele quis dinheiro, né? Porque ele chegou a ter ofertas, acho que até o Flamengo também já especulou muito ele. Se eu não me engano, o Galo já especulou ele também, não tenho certeza, mas diversos times, sempre que um cara cai, é especulado no mínimo ele aqui. E foi o que você falou, ele foi pra ganhar dinheiro lá na Arábia, né? Treinou 3 times, né? Do outro continente, não sei se é tudo Arábia Saudita, mas da galera do petróleo, né? Cheio da grana. E aí ele treinou lá. Mas assim, é o que você falou, a gente não tem muita mostragem dele. Eu não via jogo do Al-Ain, não via jogo do Al-Rayyan, Shabab, Al-Ali. Tô até vendo o nome dos times aqui, eu não via jogo, então não tem como cravar. Mas assim, eu acho que é acima da média. Eu Matheus. também confesso que não conheço muito os trabalhos dele. É, mas se ele treinou o Mônaco, que é um bom time europeu, ruim ele não é, né? Então, e tá fazendo. E toda vez que algum técnico cai aqui no Brasil, sempre especulam ele. E todos os comentários que eu vejo estão querendo ele, então ele deve ser um técnico bom. Então também coloco acima da média. Mas assim, eu acabei de ver aqui, também ele tem uma vitória pelo Cruzeiro, né? Ele tem, em jogos oficiais, ele tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Ainda tem um empate com o Bragantino amistoso. Mas Mas eu eu acho acho que que assim, é Eu também, muito início de trabalho eu ainda. também é, acho. é protocolar isso, sabe? Você não vai chegar ganhando tudo aqui, até porque ele veio de outro mercado, pô. Não, Até concordo se com acostumar. vocês. Pra mim, ele também tá acima da média. Mas se algum momento tiver muito cheio acima da média ali, se for alguém cair pro ok, talvez seja ele. Pode ser sim, Mas eu eu também acho que acho ele. vai ser um ponto a ser discutido esse início médio, assim, esse início inconstante dele no Cruzeiro, mas eu acho que quando você contrata o Leonardo Jardim, você acha que coloca ele num patamar acima. E aqui a gente vem de Quinteiros. Ex-Vélez, né? Agora tá no Grêmio. E eu vou puxar ele aqui, pra mim ele também tá acima da média. O trabalho dele no Cruzeiro. No. Cruzeiro não, desculpa, no Grêmio é bom. O trabalho dele não é ruim atualmente no Grêmio. Não conseguiu ser campeão estadual, mas. Não acho que o trabalho dele seja ruim, não. O Grêmio ainda tá vivo na Copa do Brasil. Na Sul-Americana ganhou o seu jogo, fora de casa, né? Apesar de ser um esportivo luquenho, ganhou. E isso, pra mim, é acima da média. Já subi ele aqui, nem perguntei pra você. É... Eu Matheus colocaria agora. no. Pedro, vai. Foi mal. Não, vai Eu você, vai você. colocaria no ok, mas eu até entendo isso ter melhores, mas é porque eu acho que no final vão ter muita gente ali no ter melhores e Não, na elite. eu botei acima da média no meu, não é ter melhor, não. Pra mim, ele é Não, acima da desculpa, eu média. falei errado. Ah, Eu falei tá. errado. Não, acima da média e no elite vai ter muita gente. Eu colocaria ele no ok, mas entendo, eu acho que ele é alto no ok, porque o trabalho do Vélez dele é muito bom, mas acho que esse início do Grêmio é um tanto quanto inconstante. Então eu colocaria ele no ok. Eu concordo com o Pedro também. Pô, ele não pode, no Campeonato Gaúcho, ter só 6 vitórias e ter empatado 4 vezes com o time do Grêmio, sabe? E nem ter competido com o Inter na final. Então, coloco no ok ele, mas também é perto do acima da média. Pô, mas ele tem, na verdade, que ele tem 3 empates, sendo que, pô, um é contra o Inter, 2 são contra o Inter, e um é o primeiro jogo dele. Que foi um 0-0 contra o Brasil de Pelotas. Pra mim ele é inconstante sim, mas, pô, o Grêmio na temporada ele perde pra Juventude e Inter só. Que são times que as 2 derrotas pro Juventude foram na Alfredo Jaconi, que inclusive da tier list de Série A a gente comentou que é muito difícil jogar lá, no Alfredo Jaconi. Isso é o que mantém o Juventude na Série A até hoje pra mim. Por isso, é aquela parada. Esse Brasileirão estreou com Mas também vitória. teve jogo da Copa do Brasil, né? Também, pô, Sim, não assim, existe empatar com o Atlético. nos Tudo bem dois que ele foi lá, empatou e passou nos foi, pênaltis, mas passou. não pode. Pra mim era acima da média, mas aceito ele no ok. E aqui o Vojvoda. Pra mim, essa é um pouco. Assim, essa seria a parte mais polêmica, assim, pra mim, dos treinadores atualmente. Resultado do Vojvoda é inegável. Cada vez mais a gente vem. O Vojvoda ele tem apresentado acima do que a gente imagina do Fortaleza nos últimos campeonatos. Mas eu acho que eu não consigo confiar 100% no Vojvoda. Inclusive, ano passado, o Datafute postou uma estatística no Twitter. O Fortaleza, ele tinha métricas de times rebaixados,
de time rebaixado em algumas paradas. Não de rebaixado, mas da parte de baixo da tabela. Que é o time do Fortaleza é completamente vertical e troca pouco passe. Isso é aquela parada. Dá certo? Dá. Mas assim, eu não sei se ele pega times maiores, sabe? Times, não maiores, mas times com mais investimento, times que precisam jogar, ou que não estejam mesmo na mesma página do Fortaleza, que é todo mundo correndo pra caramba, tipo 11 operários da bola ali que estão realmente assim, eu não sei se o Vojvoda conseguiria se encaixar nesses outros times. Então, pra mim, o Vojvoda eu coloco aqui no ok. Então, acho que o Vojvoda, ele tá dentro de um contexto em que ele, ele estabeleceu ao Fortaleza que o time Fortaleza não é um time propositivo. O Fortaleza tem muita dificuldade de propor jogo, de gerar jogo. É um time que vai ser reativo e quando é reativo é muito bom. É muito intenso e se dá muito bem. Foi assim nos últimos anos. E eu acho que a amostragem que a gente tem aqui, até aqui mostra que ele é acima da média. Eu tenho algumas desconfianças também, por esse fato da questão de ser reativo e tal, e nunca ter estado em um time de maior investimento. O Fortaleza é um time que vem brigando, mas é um time que ainda não tem esse investimento e essa cobrança para ser campeão, por causa do investimento que não é tão grande quanto um Bahia, quanto um Botafogo, quanto um Flamengo, quanto um Palmeiras, que são times que têm investimentos muito grandes. Então, acho que isso seria uma dúvida com relação ao trabalho dele. Porém, a amostragem que a gente tem hoje, eu colocaria acima da média. Mas eu acho que tem que entrar uma parada também, o critério que a gente vai usar aqui. Porque se a gente, querendo ou não, o 2025 do Fortaleza também é assim. Eles tomam Sim. 3-0 em casa na estreia da Libertadores. Eles ganham no Fluminense, que era um Fluminense que o Mano já estava demitido, já era um Mano praticamente demitido, e pô, o Mano começa o jogo e mexe no time aos 13. E quando o cara faz isso, é aquele requisito normalmente que o cara já tá pra sair. E ele não ganha o Cearense, perde pro Ceará. Ele começa mal na Libertadores. E na Copa do Nordeste, o Fortaleza também não tá bem. Na Copa do Nordeste. Então, assim, pra mim vai depender do critério que a gente vai usar. Mas pra mim aqui é ok. O Matheus vai desempatar aqui pra gente. Cara, não tem como, eu acho o Vojvoda acima da média, porque você vê o Brasileirão que o Fortaleza acho que ficou em segundo a maior parte do tempo. Você vê o elenco do Fortaleza, você fala, pô, esse elenco aqui é um elenco de meio de tabela, entendeu? E não tem como ficar tanto tempo ali sem um bom trabalho de um técnico. Então ele também tá há muito tempo já no cargo, né? Eu acho ele, então, muito acima da média. Pelo elenco que ele tinha, pelo que ele conseguia fazer. Naquele ano que, acho que foi 23 até, quando o Fortaleza estava quase sendo rebaixado. A diretoria manteve ele conseguiu reverter, se eu não me engano, até classificar para Libertadores, não foi? Eu não lembro. Eu acho que. Acho que foi Libertadores? Acho que acho não. que foi Sim, 23. sim, foi para Libertadores. Foi para Libertadores. No ano que Então, joga acho que ele ficou acima da média. Libertadores, começa mal, a Assim. diretoria mantém ele vai no final do Campeonato Libertadores, que foi 22, se eu não me engano. Então tá aí, né? Eu discordo, mas tá aí, acima da média. E aqui, Fábio Matias. Carreira curta, né? Ele passa acho que sub-20 do Flamengo, aí vai pro Inter, não lembro se foi pra ser auxiliar ou também sub-20, aí vai pro Botafogo, tem um tempo Curitiba. ali, Curitiba, agora Juventude. Eu tendo a colocar ele entre tem melhores e o ok. Eu acho ele um treinador, pelo que eu já vi, bom. Não acho ele um cara assim, absurdo, mas foi o que a gente falou, carreira muito nova. Acho que a gente tem melhores aqui, na verdade. Não acho que ele. Não acho ele ruim, mas a gente tem melhores. Assim, hoje, se fosse pra contratar entre Carille e Fábio Matias, o Carille também tem melhores, eu confiaria, daria uma chance pro Fábio Matias, por exemplo. Eu acho que seria uma aposta, eu acho que uma aposta até é, de uma aposta que tem valor, assim, uma aposta que tem sentido. Porque o Fábio Matias é um treinador jovem que nas passagens que teve mostrou bons rendimentos. Por exemplo, no Botafogo, ele ficou um bom tempo sem perder. Ele meio que ele dá início ao trabalho do Arthur Jorge ali. Ele consegue construir alguma coisa que o Botafogo não tinha com o Thiago Nunes. O trabalho até aqui no Juventude, eu acho que é um trabalho interessante. Ele tem assim, boas referências e parece estar jogando um futebol decente. Ganhou o primeiro jogo do Vitória de 2-0. Então, assim, eu acho que ele é um treinador promissor.
a amostragem ainda é curta, então eu iria no ter melhores também. E vale lembrar que ele pega um Botafogo muito pressionado, né? Porque ele pega um Botafogo, ele passa com o Botafogo pela pré-Libertadores, que é um torneio assim, que é obrigação do brasileiro, mas que a gente sabe como é que nos últimos anos é aquele torneio traiçoeiro. O Corinthians agora caiu. E é um Botafogo que vem baqueado, né? Porque foi logo depois da entregada do Brasileirão. Então é um Botafogo que todo mundo tava dando como um time já sem cabeça, time já ferrado, e joga um Fábio Matias, que é um treinador novo, joga uma bomba nele. Ele pega a bomba e, pelo que eu vi aqui, ele teve 8 vitórias, um empate e uma derrota. E aí, obviamente, chegou o Arthur Jorge, aí não tem comparação, ele tava ali só completando até chegar o treinador. Mas o Fábio Matias, ele pega uma bomba e o Botafogo, e tem resultado, né? Que é difícil pra um técnico novo. Mas aí, Matheus ganha o que aqui? Eu vou te ter que melhorar. Tem Tem melhores, que né? melhorar? Não tem que É, melhorar, tem tem melhor, melhores, tem né? melhor, Tem melhores. tem melhores. Cara, É, eu acho que porque é muito novo, sabe? Tirando o Botafogo, ele treinou o Coritiba e o Juventude, que são clubes de menor expressão, então, acho por isso ainda, por ser muito novo, mas foi muito bem no Botafogo, mas e, o, tem melhores. e o Renato? Cara, então, Renato, todo mundo sabe, eu tendo a acreditar que todo mundo acha o Renato, assim, um treinador. Eu acho que ele é da categoria acima da média. Mas ele tem algumas inconstâncias na carreira que ele mesmo acaba se atrapalhando no discurso, na postura, e isso acaba atrapalhando ele. Eu acho que o problema dele, às vezes, é esse. E no Fluminense, assim, falando da contratação dele, no caso, é uma contratação que, assim, mostra que o Fluminense não sabe muito o que quer. Você sai de lá atrás de um Diniz para um Mano Menezes, agora sai de um Mano Menezes para um Renato Gaúcho. Assim, são trabalhos totalmente diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, são coisas que você fica meio assim, baqueado sobre, pô, o que que esse time quer jogar. Mas voltando a falar do Renato, eu acho que o Renato é acima da média no futebol brasileiro, apesar de algumas inconstâncias, de uma temporada ano passado abaixo no Grêmio, de o momento que ele dava entrevistas completamente fora da realidade, de um trabalho no Flamengo que teve seus bons momentos, mas que ele não consegue acabar bem as competições. Ele perde a final da Copa do Brasil, da Libertadores, e perde para o Atlético Paranaense em casa, na Copa do Brasil. Então, assim, ele teve problemas de finalização de trabalho. E é isso, assim, eu acho o Renato um treinador acima da média. É muito vitorioso no Brasil. Matheus. Cara, eu tenho até medo do que o Renato pode fazer com o Fluminense. Eu acho ele muito bom, muito bom não, acho ele bom treinador, acima da média. Porque, é, tipo, ele conhece o futebol, sabe? Pô, apesar das pessoas falarem que ele não dá treino, óbvio que ele dá treino, não tem como o treinador não dar treino, entendeu? Acho ele muito Acho bom, que foi um apesar pouco de do não ter. personagem dele também, Não, né? eu De acho O falar que. personagem que também. Não, enquanto uns não vão pra curso, ele vai pra praia, essas coisas Isso assim. é, e tem tudo que dois ele montou pontos. durante a carreira. O que dizem também que ele não dá treino é porque. Isso é que dizem que o auxiliar dele é muito mais tático do que ele. Isso é até relativamente comum no futebol. Ele é o cara ali que vai assumir a responsabilidade, porque ele é o Renato Gaúcho, então ele já sabe reagir a críticas, enquanto os auxiliares dele é quem monta ali. Só que eu não acho que isso também seja verdade. Pra mim, o Renato é um negócio bizarro. Eu não consigo entender. Como, assim, ele parece, todas as vezes que eu vejo, parece que o time do Renato não faz sentido. Tipo assim, parece que não faz sentido em diversos momentos. Tanto no Flamengo, quanto no Grêmio. Não fazia sentido o que o time do Grêmio jogava. Não fazia sentido, dito isso, mais 3 pontos, vitória, uma goleada do nada. E toma lá, e resultado. Do nada, pô, final da Libertadores, que querendo ou não perde com um jogo muito equilibrado, porque é na prorrogação, se não fosse talvez a escorregada do Andrés Pereira, era pênaltis ali, e aí, pô, se ele ganha, todo mundo ia mudar o discurso, porque ganhou. Porque ganhou a Libertadores. E aí, no Grêmio, o próprio campeonato com o Soares joga muito. Mas o Renato faz um bom trabalho ali também. Não dá pra tirar o mérito dele. Sim. É o que eu falo. Pra mim, ele é o cara mais bizarro que tem, o técnico mais bizarro. Porque o time parece que não joga bem, do nada goleada, do nada 3 pontos. E tá lá. Então é acima da média porque entrega. Pra mim, ele é próximo ali um pouco do Vojvoda, assim. Tipo, às vezes o time parece que não vai e vai. Só que eu ainda acho que ele tem mais resultados
E acho que o time ainda joga melhor do que com o Vojvoda. Mas ali pra mim é acima da média. Eu lembro que quando ele chegou no Flamengo, o Flamengo só ganhava de goleada. Teve um, acho que foi até um Flamengo e ABC pela Copa do Brasil. Ele E jogou foi no- 6-0, 7, não foi um negócio assim? Não teve um placar assim? Teve. É porque tiveram alguns, mas é porque também no Flamengo ele. Não, era só goleada, pô. Mas é porque no Flamengo também ele pega ali o time do Flamengo era bola no Michael e sonha, né? E aí o Michael tava É. numa fase E o boa Renato e. tem isso, né? Todo ponta com o Renato vira craque. Não importa quem seja, vira Então, craque. porque é um estilo de jogo muito. Foi o que eu falei, o Eu time acho não que joga isso aí, bem. pô, isso aí deve potencializar muito o John Arias, né? Porque, pô, pra Pô, mim, eu, pô, top 5 do Brasil hoje. não acho que isso vai potencializar o John Arias, porque os pontas que dão certo com ele normalmente são pontas mais insinuantes. Tipo assim, porque ele bota muito o cara num contra um. O time do Renato bota sempre o ponta num contra um. Não acho que o John Arias, obviamente, sabe jogar um contra um porque ele é craque em todos os sentidos. Mas eu acho que ele não é o cara do um contra um. Ele é Não é aquele a principal ponta. característica Ele dele. é o ponta que não é um Eu acho ponta, que é um pode, meia ele pode direita. fazer. Então, ele pode, eu acho que o Renato pode fazer ele virar esse cara. Pô, não acho que seja estilo, até porque o John Talvez Arias ele não é um. consiga. O John Keno Arias não é um também, cara né? de velocidade Tem, assim. tem o Keno também no Fluminense, que também é muito bom jogador, né? O Keanu tem quantos anos já? É, já tem 35, 36, eu Aqui acho. também esse pá já valeu pro Keanu, né? Talvez quem ele pode transformar é o Serna, né? Que tem uma jogada de Senna. Pelé e Ah, depois uma de Paulo Baia, né? Automaticamente. Ele tem essas é, paradas o assim. Serra é o famoso caso que só, se pensasse estaria no Real Madrid. Isso aqui é acima da média mesmo, né? E aqui a Sim, gente vai pro Little Box, né? Famoso caixinha. caixinha é difícil de analisar um Eu sou, pouco. cara, eu acho ok aqui. Eu acho ok também. Não é um técnico que anima muito pelo fim de trabalho dele no Red Bull Bragantino. Eu acho que é bem abaixo. Provavelmente se o Red Bull não tivesse demitido ele, teria caído. Mas, mas já teve momentos de um trabalho muito bom. Assim, principalmente em 2023, o Bragantino teve algum momento que brigava pelo título brasileiro. Acabou ficando para trás no final, mas era um time bastante equilibrado e que todo mundo gostava de ver jogar. Era um time intenso e tal. Mas hoje, o momento do Caixinha é ruim e as últimas demonstrações dele não são boas. Então acho que no ok tá bom, assim. Eu sou contra o discurso, às vezes, de que o estrangeiro, no geral, o brasileiro tá bem, e chama o estrangeiro. Eu acho que não. Acho que os estrangeiros eles agregam muito. Mas eu acho que o Caixinha é um dos casos que, se fosse brasileiro, não ia ter essa mesma. Esse mesmo. Essa proteção que ele tem, essa. Sabe, essa. Acho que deu pra entender o que eu quero dizer. Esse. O cartaz que ele tem. Todo esse nome que ele tem hoje. Eu acho que se ele fosse Sim. brasileiro, talvez hoje eu diria que isso tem mudado, mas vamos dizer que o Roger Machado hoje, pra mim, é um treinador melhor. Que se fosse português, como o Caixinha é, talvez teria um reconhecimento muito maior do que o Caixinha é. E às vezes o Caixinha tem um reconhecimento maior, mesmo não tendo trabalhos melhores. Aí, se o Roger Machado fosse argentino, como é que seria o nome dele? É Roger, não tem Roger? Rogel. Rogel Machado. Igual o Rogel do Inter, sei lá. Né? Né? Tu, Matheus, muda alguma coisa? Ok, valeu também. Não, eu vou de ok também. Eu acho que é um técnico muito. Eu acho que é o que você falou. Se ele fosse brasileiro, nem duraria tanto tempo nos clubes, assim. Eu acho que ele até pode sair do Santos, dependendo dos resultados. Já tinha esse boato, né, dele, antes de começar o Brasileirão, dele poder sair do Santos. Acho que ele tá até com o tempo contado lá. E aqui vou puxar um cara que por mim era nem pra estar trabalhando em clubes, né? É, tem notícias comprovando, mas infelizmente a gente tem que ranquear porque ele tá no clube. E dito isso, pra mim aqui é entre ter melhores e ok. Acho que a época dele como treinador já passou, apesar de nunca dever ter existido, já passou. E já teve bons trabalhos, mas hoje eu não consigo achar que ele seja um cara, um bom treinador, né? Eu acho que tem muita questão também, analisando dentro, assim, do ambiente do esporte, claro, de hoje em dia, tirando essa parte que todo mundo já sabe e tal, enfim, sobre a questão que aconteceu há muito tempo. O Cuca é um treinador que costuma deixar os trabalhos, larga os trabalhos no meio. Aconteceu no Atlético Paranaense, no Palmeiras, no próprio Atlético Mineiro. É um cara que deixa os trabalhos no meio. É um treinador que você não pode contar a longo prazo. Eu acho que isso é um fator muito grande. Então eu colocaria, acho que, no ok, mas acho que seria o primeiro do ok ali, porque é um treinador que muito vitorioso também.
O Matheus decide então, que pra mim é ter melhores, Pedro ok, Matheus decide. Eu coloco aqui também porque eu acho que ele pode estar fazendo um bom trabalho, como o Pedro falou, ele pode largar no meio, como ele fez com o Atlético Mineiro, acho que foi ano passado, retrasado, não lembro. Pô, é porque eu também não Então acho que não consigo tá bem ver, por conta disso. eu não consigo ver esses últimos bons trabalhos deles. Até porque se você for ver, o próprio Atlético Paranaense, o último trabalho dele é horroroso no É, Atlético o Cuca Paranaense. tem isso também, né? Ele pode fazer um trabalho muito bom e pode fazer, até como levou o Santos para Libertadores em 2020, e pode fazer um trabalho ruim. Então, Eu acho por o isso que trabalho dele no Atlético parece tão ruim. Acho que ele larga no meio. O problema é esse. Pô, o E Atlético também Paranaense tem o. toma muitos pontos. O Atlético Paranaense perde muito ponto em Não, eu jogos não no acho que era finais bom. também. Sim, sim. Mas eu acho que o Atlético Paranaense é manter ele, entendeu? Tem o trabalho no Atlético Mineiro, que é muito bom, claro, de 21, trabalha no Santos, enfim. Mas todos esses ele largou, né? Nenhum desses foram trabalhos a longo prazo ou de minimamente duas, sei lá, temporadas. Eu não sei, eu acho que ele é até um pouco superestimado por causa da polêmica dele. Acho que tem uma galera que acaba usando isso de escudo e fica falando, é tudo oco, tudo lacração, e aí quer botar ele como um personagem acima do que ele é, na minha visão. Mas vamos Eu acho o de técnico vitorioso, apesar das Abel polêmicas, Ferreira enfim, aqui. das atitudes fora do campo. Abel Ferreira aqui, pra mim, ele é um cara que quem pede ele na seleção, pra mim, tem que, né, tá maluco da cabeça. Mas, independente de tudo, é elite. O cara entrega, o cara é campeão, tem o que fazer. Assim, o futebol do Abel Ferreira é feio, na minha visão, um futebol chato de se assistir. Se tem um jogo rolando, porque a gente é brasileiro, mas se eu fosse um estrangeiro, eu nunca gostaria de ver um jogo do Palmeiras. É um jogo chato, que tem tido resultado, no final dá resultado, mas é um jogo chato e não acho que ele seja treinador de seleção. Ele é um cara que entrega, mas sei lá, eu não acho ele a nível dos outros que têm sido especulados, né? Só fazendo um paralelo a essa discussão da Ué, seleção também. Mas aqui não tem o que fazer. É elite, no Brasil é elite. O cara, independente de tudo, ele ganha. Palmeiras agora tá mal demais. Alguém duvida que pode ser campeão de alguma coisa? é porque todo ano não. é a mesma coisa. O Palmeiras sempre começa, né, ali estranho e depois volta a ser o Palmeiras que a gente conhece. E o E Palmeiras realmente, normalmente não tem esse rendimento, né? Como o Diego falou, o rendimento do Palmeiras não é. Em várias temporadas não foi aquilo que a gente esperava, não é aquele jogo bonito, mas é um treinador muito eficiente, assim, um treinador que sempre ganha. Em partes eu tô com você, que eu acho que ele não tem características de seleção brasileira. De um jogo bonito, de um jogo pra frente, assim, um jogo vistoso. Eu acho que não é a característica do Abel e faz parte. Eu não colocaria ele de treinador da seleção brasileira. Mas dentro do Brasil, ele com certeza é o treinador elite. É elite, não tem o que fazer. Ele Não tá tem no jeito. top 3 ali. Assim, é o que eu falo. Pra mim, o elenco do Palmeiras não deveria ter um treinador. Assim, eu acho que os times maiores mesmo, acho que esses times que têm maior investimento, eu acho que se prestar a esse. Não se prestar a esse futebol, parece que também é errado. Não é errado jogar um futebol assim. Se tá ganhando, o time que tá ganhando não se mexe. No final, é melhor você ganhar um título jogando mal, jogando feio, do que você perder um título jogando bonito. Isso é inegável. Mas eu acho que quando você joga bonito, você está mais. Não joga bonito, mas quando joga bonito mesmo. Porque quando você joga bonito, quer dizer que cria mais chances de gol, sofre menos, tem a posse de bola. Essas três características normalmente indicam que você é mais próximo da vitória. Então acho que os times deveriam se aproximar disso. Eu não vejo ele querendo se aproximar disso. Mas ganha. Então não tem muito o que falar, né? pra mim é óbvio que ele é elite. É, realmente, ver jogo do Palmeiras é muito chato. O estádio é ruim, a torcida é chata, o futebol é feio. Mas não tem jeito, o cara ganha, pô. Ele tá, que 4 anos no Palmeiras, ele ganha título todo ano. Então, não tem como ele ser ruim, pô. Então, ele é elite pra mim. E pra mim tinha que ter uma oportunidade na seleção brasileira também. Pô, vai jogar feio, mas vai ganhar. Pô, vai ganhar. Então, era que nem o Tite, cara. O Tite, pô, o futebol não era bonito, assim. Pô, mas ganhava. Então, Vou discordar completamente de você. Eu, que ano passado fui um grande crítico do Tite em vários momentos, assim, o futebol do Tite não era feio. O Tite, Na eu seleção sempre não era. falo isso. Da tá, seleção não mas era também feio não e no era aquele Corinthians não futebol, era feio. pô, não era aquele futebol bonito, né? Eu discordo, o futebol do Tite era bonito. O Tite, ele se perde em um momento que ele perde um jogo, se eu não me engano, pra Inglaterra, ou empata, alguma parada na Inglaterra, que aí ele começa a mudar o estilo de jogo dele. Que aí ele só consegue jogar atualmente com dois pontas. Ele tem que usar 4-3-3 com dois pontas. Antes disso, o time do Tite, do Corinthians. Pô, cara, o time do Tite é falácia, que o time do Tite é retranqueiro. Essa parada do Tite é meio falácia que ele é retranqueiro. O time do Tite jogava muito bonito.
não era o mais bonito, mas era um futebol muito bonito. E na seleção, o Brasil jogava bonito. Ele se perde, pra mim, mais para as últimas Copas. Nas últimas, não, né? Na última Copa ele já começa a decair, essa questão de beleza do futebol. E aí ele vem pro Flamengo com essa mesma teoria desse final de seleção, que aí é onde ele se perde na minha visão. Mas o futebol do Tite era bonito, pô. É muito diferente do Abel, por exemplo. Acho que a amostragem também é maior, né? O Tite já teve mais trabalho pra gente ver. O Abel teve só um. Eu acho que o Tite tem um jogo mais vistoso do que o Abel, assim. É um time que busca jogar mais com a bola, ter mais intensidade, enfim, aquelas coisas de um jogo mais bonito. Principalmente na seleção. Assim, o time dele era muito eficiente. Não era um dos mais lindos que a seleção já teve, assim, de se ver jogar. Mas era, assim, um time eficiente e que minimamente jogava pra frente, tinha posse de bola, privilegiava os seus principais jogadores. Por exemplo, o Neymar com o Tite era a versão Neymar com o Tite era um dos melhores jogadores do mundo, assim, então. Sim. Então, o meio-campo do Tite era ofensivo, né? Ele chegou a jogar com o Paquetá de segundo volante em muitos momentos. O Paquetá Exatamente. joga de segundo volante às vezes no West Ham, mas ele é camisa 10. Ele é o camisa 10 do time. E o Paquetá fazia uma função de segundo volante avançado. O Brasil jogava pra E com quatro frente. atacantes. Exatamente. Nós virando a página aqui já, né? Paiva. Eu vou dar ok aqui. Acompanha o relator. Assim, não tem muito pra onde fugir. Ele não tem. Ele já teve alguns bons trabalhos, foi contratado por times que têm uma escolha bem criteriosa, como o Independente Del Valle, Bahia, o próprio Botafogo, que a gente sabe que são times que buscam bastante, assim, um lado teórico, buscam bastante embasamento para contratar o seu treinador. Isso é um. E ele tem bons trabalhos assim no Independente Del Valle, é um bom trabalho. Ele tem um bom início no Toluca, mas no Brasil ainda ele não tem um bom trabalho. A amostragem dele é ruim. Então acho que o ok tá bom. Tá bem colocado ali. Ah, eu também acho ok. Primeiro que se ele não fosse português, ele não seria nem contratado pelo Botafogo, eu acho. Tipo, eu acho que tem um pouco disso. Então, pra mim é ok. E outra, ele também não é técnico para Botafogo, né? Ele é técnico para um time ali mediano, entendeu? Eu Acho que também, ele ainda tem que se provar um pouco. eu também acho. Acho que ele tem que se provar legal ainda. Então acho que é uma aposta que o Botafogo fez. Assim, a gente não sabe. Entendeu que o jogo dele, as ideias dele eram compatíveis com o que o John Textor queria. Se ele vai conseguir colocar essas Tu não ideias em acha que, práticas ou não, a gente não sabe. tu não acha que tipo, ele foi o único que sobrou e o Botafogo foi lá e contratou ele? Não era a primeira opção, com É, certeza. isso eu acho. Não, não sei se é o que sobrou, mas que definitivamente não era o que o Botafogo buscava, sim. Não é à toa Não, que sim, demorou tanto. realmente. Tipo, eu acho. Mas eu Mas eu acho acho que que o foi Botafogo não foi em qualquer um, entendeu? O Botafogo, eu acho que ele foi o dentro que do sobrou seu. O Botafogo não escolheu ele porque ele era o único que tinha. O Botafogo, dentro das suas opções e daquilo que o Botafogo filtrava de bons treinadores, foi ele que tinha como opção. É isso que eu penso. E aqui o Pepa, né? O Pepa é complicado, porque o Pepa eu não vejo ele com bons trabalhos, obviamente, olhando mais para estatísticas, não acompanhava o Pepa antes do Cruzeiro e tal. Mas assim, ele tem um final de Série B excelente pelo Sport. O início de ano bom. Acho que esse início de ano do Sport é bom, não é avassalador, mas é um bom início. Mas é complicado, porque pra mim o trabalho dele no Cruzeiro é ruim. Ele sai, faz trabalho ruim, volta pro Brasil no esporte e aí faz um excelente trabalho. Então aqui eu fico muito em dúvida entre valeu e tem melhores. Mas eu diria que, como ele tá no esporte, a gente tá falando de hoje, e o trabalho dele no esporte é bom, até arrancou o empate agora, que é um ponto que o esporte talvez não contava no início do campeonato, que era um jogo contra o São Paulo no Morumbis. Você ter um ponto ali garantido, eu acho tem melhores, assim, pelo trabalho dele atual. Acho que eu acompanho você, porque, por exemplo, eu acho que é um treinador jovem ainda, que tem pouca amostragem. A amostragem dele no Cruzeiro é ruim. É ruim, o trabalho dele é abaixo daquilo que se esperava. Mas você via coisas ali ainda que poderiam tirar de positivo. E o início dele no esporte, na série. Tudo bem, no contexto de série B, tem que ser ponderado isso. E no contexto de estadual, mas o início é bom. Então eu colocaria ele no tem melhores, assim, como quase com um voto de confiança ele. Matheus? Cara, apesar dele ter
Pô, eu acho que o Sport não tava nem pra subir devia estar em oitavo ali na metade da Série B do ano passado e ele consegue fazer com que o Sport suba. Mas eu acho que ele tem melhores ainda. Ele não mostrou muito. No Cruzeiro realmente o trabalho dele foi muito mal. Ele teve 10 derrotas e 7 vitórias só. No Sport já é diferente, ele tem 21 vitórias e 9 derrotas e 6 empates. Mas tem melhores. Eu acho que pelo currículo dele aqui também, o clube maior de Portugal, que é a terra dele, foi o Vitória. Então, nem é tão grande. Mas tem melhores. É. Então já aproveita que tu terminou aí, já começa com o seu build aí. O dia pra mim é o próximo técnico que vai cair do cargo. Se tivesse perdido já na Argentina, acho que já teria sido demitido. Mas eu acho que tá muito pressionado. Então, eu acho que ele é valeu, né? Tipo, daqui a pouco o São Paulo vai fazer um valeu pra ele, ele vai ser demitido, então. Pô, Não não Eu acho compensa. valeu. discordo bem. É, eu também. Concorda? Eu acho que se for falar do trabalho dele no São Paulo, é um trabalho que tem melhores. Eu não acho que o trabalho dele. É porque os Não, mas últimos. ele seria o primeirinho ali do valeu, pô. Ele é o O primeiro. Não, momento eu não dele acho no São não. Paulo É, é o péssimo. momento. É porque ele é um treinador meio 880. Ele é um treinador que ele vai botar o time pra jogar, vai às vezes botar uns três zagueiros. Ele gosta muito de três zagueiros em alguns Variação momentos. ele tem, né? Ele tem muita variação. Não acho ele um treinador ruim, mas assim, eu acho que talvez o momento dele no São Paulo já acabou. Assim, não acho que vale a pena toda essas fichas que os dirigentes do São Paulo estão apostando nele. Acho que ele é um treinador bom, que não dá mais pro São Paulo. Eu não duvido dele sair do São Paulo, pegar um outro trabalho e fazer um excelente trabalho, mas acho que no São Paulo ele reverter toda essa situação é muito difícil. Então, Eu pra acho mim, que. é Ah, ok. termina. Ok. Eu acho que eu iria no OK também. É um treinador que vem de. Ele foi campeão da Sul-Americana com a LDU. Um bom trabalho. É um treinador que tem, assim. Acho que é muito jovem ainda, então acho que tem um futuro dentro da profissão. E é um treinador, assim, que talvez pela sua falta de experiência não soube lidar com essa pressão que é o São Paulo. São Paulo é uma instituição de muita pressão. E às vezes quando o barco sai um pouco assim, ele perde o meio fio da meada, é difícil de voltar. O início dele no São Paulo é bom, era invicto por um tempo. Ele chega a quase eliminar o campeão da América, o Botafogo, ano passado. Apesar de ter feito um jogo no Milton Santos muito ruim. Mas ele esteve a um gol, esteve aos pênaltis de eliminar o Botafogo. Então acho que o trabalho dele tem bons momentos, mas o momento é muito ruim. Acho que ele tá à beira de ser demitido mesmo, eu iria no OK também. Ele não teve só um gol, né? Ele teve o Caleri ter dois parafusos a mais naquele jogo de estar classificado, talvez. Aquela coisa, né? Um gol muda o jogo, é feito borboleta também, né? Aí o Botafogo vai pra Exatamente. frente, às vezes acha um gol. Mas. Teve muita Mas. chance de É, eliminar o Botafogo. exatamente. Aqui é ok, então, né? E aqui a gente vai pra mim da elite. Aqui a gente tá falando da elite, Rogério Ceni. Cara, isso daqui ele é muito subestimado, cara. O Ceni, ele começa no São Paulo, né? Muito mal. Acho que é o normal, o que a gente viu do Felipe Luiz. É uma exceção completamente à regra. Um treinador se aposentar e já primeiro trabalha muito bem, ainda mais em time grande. Ele começa mal no São Paulo. Depois ele faz esse trabalho do Vojvoda. Quem começa é o Ceni, que faz um trabalho ele reergue o Fortaleza. O Fortaleza classifica pela primeira vez, se eu não me engano, depois de muito tempo, uma competição sul-americana com o Ceni, para sul-americana. Eu tenho quase certeza disso. E o Ceni faz um trabalho muito bom no Fortaleza. Vai pro Flamengo. Ele é campeão do Brasileiro pelo Flamengo, tendo o Flamengo ali no ano de 2020. Foi um brasileiro nivelado mais por baixo pelo nível de atuação dos times. Mas era um Flamengo que tava sem zagueiro decente, né? Que ele acha o time. Porque o brasileiro, é muito mérito dele. O Gabigol faz 10 últimas rodadas absurdas, mas o Ceni acha o Arão de zagueiro, que ninguém nunca tinha pensado. O Arão joga muito bem de zagueiro aquele ano, e era uma situação que não é que ele achou por sorte. O Flamengo necessitava de zagueiro, ele transforma. O Diego Ribas, todo mundo já queria que aposentasse, não jogando mais nada. Ele transforma o Diego em primeiro volante, excelente. Então, o título brasileiro, basicamente o Ceni que transforma. Isso com o Flamengo, com problemas, tendo Diego Alves já caindo um desnível, o Neneca subindo, falhando. Então ele pega um Flamengo que vai mal em Copas com ele, mas ele pega o brasileiro, que talvez seja o torneio de mais constância e mais difícil, e é campeão. Desde 2019, o pior time que o Flamengo já teve. E aí ele vem para um Bahia,
que pra mim o Bahia hoje é um dos melhores times do Brasil, um dos times que joga melhor no Brasil. Não seja talvez o mais eficiente, acho que o Ceni ainda tem que melhorar, principalmente defensivamente, e a parte de segurar jogo, eu vejo o Bahia abrindo muito placar e tomando, mas pra mim o Ceni é elite do futebol brasileiro hoje. Elite pra mim não dá, ainda tava com o microfone É, fechado. Elite ainda eu não concordo. Eu não consigo colocar ele ainda como elite. É um técnico que eu tô com você, é bem subestimado. É um treinador que mostrou bastante qualidade. Esse trabalho do Flamengo é um dos trabalhos mais subestimados nos últimos tempos, assim. O Ceni ele consegue colocar o Diego Ribas de volante quando todo mundo duvidava, coloca o Arão de primeiro volante, de zagueiro. Então, assim, ele consegue mexer com as poucas peças que ele tinha e transformar o Flamengo em um time campeão. E ele tem excelentes momentos no Fortaleza, ele é um ídolo do Fortaleza, um grande treinador, e ele faz um trabalho sólido no Bahia, apesar de algumas inconstâncias. Parece ter resolvido aqueles problemas que ele tinha no início de grupo, né? Ele teve com questão de relacionamento e tal, enfim. Então, acho que ele é um técnico com muita prospecção para ser um dos tops que a gente vai ter nos próximos anos, assim, no Brasil. Mas eu colocaria ele ainda no acima da média. Eu acho que ele é o primeirinho ali do acima da média. Mas eu acho que o que falta pra ele é tempo. Tipo, a carreira dele, querendo ou não, é recente, sabe? Então, pô, ele fez um excelente trabalho em Fortaleza, como o Pedro falou, no Flamengo foi campeão. Acho que também ainda falta um título de expressão ali pelo Bahia, entendeu? pô, Então acho que é acima da média. Eu vejo o Elite mais como um técnico assim, pô, é um técnico de seleção. Eu ainda não vejo o Ceni como um técnico de seleção, entendeu? pô, sei lá, pra mim hoje pô, é porque é complicado. Então, vou pensar em técnico de seleção, então a gente não tem nenhum elite hoje. Talvez um, mas que assim, é O meio aposta, né? Porque o o único Abel, tem o 3 meses de Abel, o carreira. Abel, o Pô, Abel o Abel não é técnico de seleção, na minha visão, e na do Pedro também. Se a gente fosse analisar o Elite como seleção, o Abel estaria acima da média, porque eu e o Pedro a gente comentou que não acha ele de seleção. eu acho que o Abel tem tamanho para seleção. Eu não acho que ele tem característica de seleção. Acho que são dois Sim. pontos assim só. Eu acho. Eu botei ele acima da média já, mas, pô, ganhar título com o Bahia não é fácil, considerando o futebol brasileiro hoje. O Bahia não tem ainda os melhores elencos é, do não Brasil. tem a camisa, mas, pô, mas tem um bom time já, pô. A gente até falou sobre isso no último episódio. Então, mas isso daí é algo que Foi a muito. gente colocou. A maioria não coloca o Bahia nem no G6. E talvez em Pô, que elencos, isso? o Bahia tá fora de G6, questão de elenco. E apesar de eu achar o Na elenco minha do visão, o Bahia, único problema do Bahia é o goleiro, pô, que é o Marcos Felipe, que não vem desempenhando bom futebol. concordo com você, mas tô dizendo, assim, vou fazer um apanhado geral da mídia, das opiniões, eu não acho que a galera coloca o Bahia ali. Dito isso aqui, é acima da média, mas assim, muito próximo do Ceni pra mim. Pra mim, ele seria o primeiro acima da média, o Roger Machado, e aí o Ceni seria elite, mas assim, pra mim ele tá muito próximo do Ceni, Roger Machado. Eu gosto muito dele, até quando o Inter contratou, muita gente duvidava. Eu não achava que ia ser um trabalho tão bom assim, também não dá pra. Não vou dizer que já sabia. Mas assim, eu acho, dentre esses treinadores que sempre ficavam ali, sabe, revezando, tipo Barroca, Roger Machado, Jair Ventura, sei lá, Carille, Carille, todos esses treinadores que ficavam ali, eu sempre achei o Roger Machado muito acima deles, muito mesmo. E aí ele finalmente tá conseguindo, mais uma vez, ele foi com o Grêmio campeão da Copa do Brasil, eu acho, com certeza. E aí O, con- ele não chegou a ser campeão, mas ele monta o time até a ele leva o semifinal, time, assim, exatamente. até a semifinal. Ele tá conseguindo ele finalmente um também, grande trabalho, né? Sim, pela primeira vez também, ele tem um elenco decente, né? Pra trabalhar. Então, o trabalho dele no mas Juventude também era muito bom antes, né? mas eu acho que ele teve bons elencos. Eu acho que ele teve alguns problemas de concretizar as boas ideias que ele sempre teve. A capacidade Tem teórica tempo ele também, né? sempre teve. Ele treinou Palmeiras, treinou um Bahia que não tinha esse elenco todo, mas tinha um elenco decente. Ele treinou o Grêmio, por exemplo. Eu acho que ele teve problemas para concretizar aquilo que ele tem de ideia. Mas você via o Roger Machado, você sempre encontrava um treinador, um bom prospecto de treinador, sabe? Então eu colocaria ele acima da média também, ainda mais pelo momento que ele vive. O time do Inter dele joga muita bola. Com Eu você. colocaria ele ali também acima da média, exatamente aí, atrás do Ceni. Porque, é, pra mim, é o que vocês falaram, ele era técnico do nível ali do. É o melhor, tipo, mais do nível do Jair Ventura, que sempre ficavam rotacionando de clube toda hora, entendeu? Então, por isso.
Tá? E aqui eu acho que é meio unânime, né? Eu acho que, ainda mais considerando são poucos meses de trabalho, ele faz, querendo ou não, um pouco da obrigação, que é o Flamengo, ele tem elenco hoje pra ser o melhor time do Brasil. Questão de elenco, talvez seja o melhor. Então, ele não faz uma grande surpresa. Mas se você for ver, dos últimos anos do Flamengo, mesmo com treinadores de nome, não conseguiram isso que ele vem fazendo em 6 meses, né? Em pouco tempo, até de carreira no geral, não só de Flamengo. Então acho que aqui é meio poupa-tempo, é elite. Alguém discorda? Elite. Assim, a gente não sabe como é que é o futuro, como é que ele vai reagir a uma crise. A gente não sabe ainda. Mas o que foi mostrado do Felipe Luiz até aqui é treinador elite do futebol brasileiro. Tem como. Hoje talvez sejam mais dos que estão no Brasil. E não é nem por eu não querer, né? Por motivos óbvios, mas eu não acho que ele é técnico de seleção ainda por motivos de muito pouco tempo de carreira. Mas eu acho que é inegável, que, acho que a maioria concorda que se fosse pra dar um chute de quem tem potencial pra ser o melhor técnico brasileiro, sei lá, pra daqui a pra Copa de 30, por exemplo, pra mim eu acho que a galera, o normal hoje é todo mundo falar Felipe Luiz. Quem tem maior Mas, potencial é ele. exatamente, mas muito pouco tempo de carreira, mas pro Brasil é elite. E eu acho que ele sai, caso ele saia do Flamengo, ele vai sair pra Europa, entendeu? Então, eu acho que ele é elite, tá fazendo realmente um trabalho absurdo no Flamengo. Eu nem E acho que ele nem pede tem muito o que seleção, não, falar tá? dele. Eu acho que ele nem quer tanto a seleção atualmente. Eu acho que, pelas entrevistas dele, ele tem muita vontade dessa Champions, né? Que ele sente saudade, sente falta, que ele não ganhou na carreira dele como jogador, que bateu na trave algumas vezes. Então, é, meio pouco tempo, né? Mas acho que seleção chama também um pouco, não? Acho que Sim, seleção é seleção. mas eu acho que. Brasileiro. É, vai chegar, Pode ser, não pode ser vai o Não, mas chegar eu o principal acho. Felipe foco dele, Luizinho mas um, aqui, um eu acho que convite da pode seleção bagunçar. chama muito. Também acho, mas eu acho que o Felipe ele tem uma cabeça um pouco diferente, até por ter vivido praticamente toda a sua carreira na Europa. Eu acho que o brasileiro, não é que nem Mundial, que praticamente só a América do Sul liga, mas Copa do Mundo, obviamente, os outros países também ligam. Mas eu acho que o brasileiro tem um pouco a mais ali de Copa do Mundo do que as outras seleções. Eu acho que o Felipe Luiz, por estar muito nessa cultura da europeia e muitas vezes ser preterido de maneira até um pouco questionável da seleção a outros caras, não titular, o Marcelo foi muito tempo o melhor lateral do mundo, talvez um dos melhores da história. Mas muito estranho ele não ter sido convocado para ser o reserva às vezes. Então acho que ele não tem muito essa parada com a seleção como o brasileiro no geral tem. E eu acho que ele tem muito mais. Não sei se talvez se perguntam para ele hoje se ele prefere ganhar uma Copa do Mundo ou uma Champions League se ele tivesse que escolher. Eu acho que 99% dos treinadores diriam Copa do Mundo. O Felipe Luiz, eu não sei. Mas aqui, vindo para Ramon, tá mutado, Pedro. É costume. Acho que nesse contexto de escolha de treinador de seleção ele vai ser debatido. E com certeza, em algum momento, a seleção vai fazer proposta por ele. Não tem dúvida disso. Se já não fez, né? Fez Sim, para ser diretor técnico, que depois veio o Rodrigo Caetano, mas. Ramon. acho que esse vai ser um dos nomes mais assim. Talvez gerem bastante polêmica. Eu acho que é bem difícil analisar o Ramon, porque ele tem alguns bons trabalhos inconstantes, momentos ruins. O trabalho que ele faz para salvar o Vasco é muito interessante. O ano No passado dele, que Corinthians. ele chega no Corinthians, é muito bom. Esse ano já é bem constante. Ele já flertou um pouco com a demissão em alguns momentos. Acho que o título paulista conseguiu afastar ele dessa possibilidade. Mas a eliminação na Libertadores é muito esquisito, é muito estranho. O time não jogou bola em nenhum momento, foi completamente dominado no primeiro jogo. Então, assim, é, é um treinador, acho que inconstante, que até aqui não conseguiu entregar trabalhos a longo prazo, Uhum. mas que demonstrou boas ideias, boas formas de jogo. Eu estaria entre o ok e o tem melhor, mas eu colocaria no ok. Eu ficaria entre ok, tem acima da média, mas eu sou ok também. Eu consigo ver ele de um nível próximo. É porque é muito diferente. O Zubeldia tem uma carreira muito curta. O Ramon tem uma carreira muito mais longa. Mas eu consigo ver ele meio próximo do Zubeldia, no sentido de, por exemplo, o Zubeldia, você vê ali que tem momentos ali. Você vê que alguns momentos dá pra você perceber um potencial. O Ramon, em alguns momentos você consegue perceber que ele tem algumas coisas que dão resultado. Mas ao mesmo tempo você vê sabe, uma parada no Ramon que não é confiável.
a zaga do Corinthians hoje, nome por nome, é muito fraca, né? A linha defensiva do Corinthians, tirando o Hugo Souza hoje, todos ali, na minha visão, são fracos. Só o Angileri, que não deu muito tempo de ver, mas tirando ele, pra mim ali a maioria é fraco. E o Ramon, mesmo assim, o Ramon não consegue montar uma zaga confiável. A zaga do Corinthians hoje é muito ruim, por falhas Então, individuais e coletivas. Então eu vejo, sabe, aquele trabalho que tem seus méritos, mas também tem bastante demérito do treinador. Eu vejo ele próximo do nível do Zubeldia. Mas o Zubeldia é mais promissor. Então ele tá ainda acima do Ramon, na minha visão. Cara, eu colocaria o Ramon atrás do Roger Machado ali que na fileira. isso. Porque, cara, eu não acho comum um treinador livrar dois gigantes do futebol brasileiro de um rebaixamento. Tipo, o Vasco já estava rebaixado, ele conseguiu livrar. E o Corinthians também já tava, não estava rebaixado, mas pô, tava assim caminhando para isso, conseguiu livrar e ainda conseguiu levar o Corinthians para Libertadores, que ninguém acreditava, entendeu? Eu não acho isso comum. E ainda tem, e acho que não é nem só ele, é Ramon e o filho dele, Emiliano, que comandam isso. E agora com o time melhor do Corinthians ano passado, pô, é o que eu acabei de falar, ele foi muito bem. Então Ainda, acho que sim, ele. Pô, quais técnicos daí vocês acham que conseguiriam fazer isso que ele fez com o Corinthians e com o Vasco? eu diria que todos que estão ali no ok pra cima. Eu acho que são do mesmo nível ali. É, O ok, estão no mesmo Não acho. nível. ainda bem que tem o Eu Pedro pra acho. votar, porque se dependesse só do O Matheus, Ramon puta merda. tem muita. É muito inconstante, cara. O Ramon tem momentos muito bons de 9 vitórias seguidas no Brasileiro. E ele toma 3-0, um totó de bola do Barcelona de Guayaquil. Ele é quase eliminado para a Universidade Central da Venezuela. Ele toma 4-0 do Criciúma dentro de casa. Um Criciúma que foi rebaixado. É porque você só tá contando Ai, a parte boa dele. Mas é porque ao mesmo tempo que ele tem um auge do Mas a parte time. boa é muito maior. Mas a parte boa é muito maior que a parte ruim, Pô, eu cara. discordo. Porque a questão é o tempo. Porque na parte ruim ele é demitido. sim, Se ele não é demitido com o Vasco era rebaixado. Se ele. Pô, ele já tá na parte ruim agora do Corinthians, é porque o torcedor do Corinthians hoje tá muito feliz com o Paulistão. Porque, pô, um derby, título em casa, em cima do Palmeiras. Mas assim, o Corinthians já perdeu na Sula, primeiro jogo, é eliminado na pré-Libertadores. Assim, o Corinthians tem elenco, apesar da defesa, o Corinthians tem elenco pra passar de fase tranquilamente na fase de grupo da Libertadores, brigar por quartas e semi. Pô, ele foi eliminado sim. na pré e já perdeu na fase de grupos da Sula. Começou o brasileiro com. Não lembro. O brasileiro começou bem? Vocês lembram? O brasileiro, Pelo que esse eu vi ano, aqui. Eu não lembro quando é que foi o resultado do Corinthians, primeira rodada. foi 1-1 contra o Bahia. O Corinthians empata contra o Bahia Empate tomando contra o um Bahia. vareio de bola. É porque eu acho uma expulsão ali da Everton Ribeiro e teve até depois um gol anulado, o Corinthians, mas assim, o Corinthians tava tomando um vareio de bola do Bahia. Então, se não tivesse a expulsão, provavelmente era mais uma derrota, e aí, pô, você vê a decadência do Ramon é muito grande também. Também acho um treinador inconstante. E aqui passando pro Léo Condé, valeu, né? Assim, não conheço o trabalho, todo respeito ao Léo Condé, não conheço. Não treinou times ainda de muita expressão. E assim, o Ceará até começou bem, foi campeão cearense, em cima do Fortaleza, que é um time que hoje tem mais investimento e tá na Libertadores, por exemplo. Mas acho que valeu, né? Acho que dentro do contexto de Série A que a gente está analisando, valeu. Não tem como. O Léo É, Condé, ele, no ciclo de Série B e Série A, ele até vai bem. De Série A, assim, briga por rebaixamento, ele até tem bons trabalhos. Mas no contexto de Série A, não tem como não ser o valeu. Eu até acho que ele talvez seja próximo do nível do Fábio Matias, que tem um potencial, mas o Fábio Matias ele já assumiu times de Série A, times de maior expressão e aguentou. O Léo Condé a gente não tem essa Sim. certeza. Se eu não me engano, o Léo Condé ficou. Até foi bem no Vitória, na Série B, eu acho que ele que sobe com Vitória. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ele só treinou de time. Não é nem grande, mas time que costuma jogar a Série A, ele só treinou Vitória e Ceará. Então, não tem muito o que falar, não. Valeu também. É isso. E aqui o Seabra. Cara, assim, o Seabra eu acho ele muito inteligente. Eu acho o Seabra, assim, um cara muito. Eu acho as coletivas do Seabra muito boas. O Seabra é um cara muito inteligente, mas eu acho que eu não sei o que falta, mas eu ainda acho que falta ele conseguir passar isso pra campo. Ele tem coletivas excelentes. Ele é um cara que, taticamente, pra mim, ele é muito bom, mas ele não consegue traduzir isso em bons trabalhos. Então, pra mim, tem melhores aqui brigando por valeu, mas eu acho que tem melhores. Também acho que o trabalho dele no Cruzeiro foi até. Teve alguns pontos bem positivos, ele acabou demitido. Eu acho que até uma precipitação da diretoria do Cruzeiro.
Ele tem claramente boas ideias, acho que o problema dele talvez seja um pouco do Roger no início da carreira, assim, de ter boas ideias e não conseguir colocar isso tirar isso do papel, né? Sim. Mas ainda não tem como colocar ele acima do ter melhores. Se tivesse até uma categoria tem potencial, talvez o Fábio Matias e o Seabra tivessem Exatamente. nela ali por faltar aquele algo a mais. Mas são bons, sabe? A gente sabe que são bons, mas falta ali o. Eu também acho. Acho que tem um certo potencial. É porque é muito novo também, né, ele só treinou o Bragantino e o Cruzeiro, então ele e também ele foi apesar disso, ele foi bem também no Cruzeiro no ano passado. Acho que foi demitido muito por conta do depois que o Pedrinho assumiu a SAF, e ele é um técnico com mais nome, né, aí demitiu ele, mas acho que tem potencial, então é a penúltima categoria. E aqui a gente vai pra Luiz Castro, que tá desempregado, não tá empregado em nenhum time atualmente, mas tá sempre sendo especulado, né? E aqui. Vai, Pedro, que eu tô pensando ainda. Cara, o Luiz Castro, pra mim, assim, o trabalho que ele fez no Botafogo é espetacular. Ele tem o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Assim, o início dele de 2022 não é tão bom, mas quando ele ganha alguns reforços, o time melhora, não consegue chegar na Libertadores. Em 2023, começa mal o brasileiro, a torcida pede a demissão dele. O técnico banca, coloca ele no brasileiro, e o primeiro turno do brasileiro dele é o melhor da história. Eu acho que o trabalho dele é espetacular. Ele não soube lidar com as críticas, é um técnico que tem problemas com isso. Ele fala até hoje que pediram muito a cabeça dele, que é uma coisa que ele nunca vai esquecer, enfim. Mas é um treinador com muita qualidade. Assim, aonde ele passou, assim, no Brasil, a amostragem que a gente tem dele é de um treinador de qualidade. Pra mim, é acima da média do futebol brasileiro. É, eu tava no dúvida acima da média com Elite, tá? Até porque você falou Acho melhor justo. primeiro turno, mas eu ainda acho que é acima da média pelo fato de ter pouco tempo, Foi, até no Brasil, sabe? exatamente. Foi Mas. curto. E o que tu falou, ele não, talvez, é uma das partes, principalmente no Brasil, como é que é o futebol brasileiro, para um treinador ele precisa saber lidar com críticas, porque você tá ganhando, você é o melhor do mundo. Você perde 2 jogos seguidos contra 2 concorrentes ao título, você é péssimo. E no Brasil é isso. E não tá errado o torcedor, não tem que ensinar torcedor a torcer. Só que ele tem que ter, o cara que é profissional, ele tem que ter cabeça no lugar para entender o lugar que ele está e o lugar que ele o que o futebol faz nos torcedores. Então, ele tem que aprender a ser criticado e saber melhorar. Que foi o que você falou, ele não sabe até hoje, ele tem mágoas, entre aspas. Talvez, se ele não tivesse esses problemas, será que ele ficaria no cargo? Será que isso pesou pra saída dele no meio do brasileiro? A gente não sabe. Talvez por isso fez o Botafogo não ser campeão, né? Muito provável. Eu acho que é um treinador que você tem que entender que futebol é passional. Assim, ainda mais no Brasil. Você tem que entender o contexto que você está inserindo. Quem não tem que ser que é a diretoria e o treinador e os jogadores. Tem que entender que Exato. são os profissionais. O torcedor tem que ser passional mesmo. Essa é a função do torcedor. Algo a adicionar, Matheus? Não, eu acho que também concordo com vocês, pô, não é possível que um cara que só, pô, treinou o Shakhtar, o Porto é ruim, entendeu? Ué, Entendi. não tem como, então, pô, o trabalho que ele fez no Botafogo em 2023, realmente, se os jogadores ali tivessem um pouco mais de psicológico, o Botafogo seria campeão brasileiro, talvez em 23 e 2024. Então já puxa Então, o meu tem Antônio Oliveira aí pra gente. o Antônio Oliveira, eu acho que ele faz parte daquela categoria de Jair Ventura, assim que ficam, e o cara ele próprio, também que ficou nessa parte, sabe? Que vai e volta, sei lá, treinador de Goiás, Cuiabá, esses clubes assim, então eu acho eu colocaria ele na penúltima categoria ali. Eu tô com você, tá? Pra mim é. Eu acho que o Antônio Oliveira tem melhores assim pra caramba. Não acho ele bom, não. Eu acho que ele tá quase beirando ali a última categoria. Também Mas eu acho. acho que ainda não. Mas aí ele tá na parte final do Tem Melhores, pra mim. Ele tá mais Um próximo do treinador ok do que do. Tá mais próximo do valeu do que do ok. com certeza. Pra mim, com certeza. E outro tá aqui, tá agora pra mim. Crespo. Pô, o trabalho do Crespo no São Paulo é muito ruim, cara. O Crespo é ok, pô. Eu acho ok? Eu acho aqui também. Então. Acho que ele é campeão paulista e o trabalho dele muito. A torcida do São Paulo não critica tanto. Eu acho que faltou algumas coisas ali pro trabalho. Acho que também não foi só culpa dele.
Na época, eu acho que é um treinador assim, de relevância ainda. Fez bons trabalhos, alguns. Então eu colocaria no ok. Eu acho que ele mostrou coisas boas já. Então, né? E o nosso Odair Maionese, hein? Nosso Odair Helman. E também. Ok? Ou tem E também. melhores? Não faz, eu acho que ele não faz parte daquela categoria que eu falei, do Jair Ventura, do Antônio Oliveira, do Carille, que são técnicos que vai treinar o Cuiabá, e depois vai pro Atlético Goianiense, e depois vai pro Goiás, entendeu? Aí volta pro Cuiabá, não faz parte. Eu acho que ele tá um degrau acima. Isso eu acho ok. Pra mim é tem melhores. Então, pra mim, é justamente é na divisão. Se tivesse uma categoria no meio, eu colocaria. Porque eu acho que ele dentro do Tem Melhores, é o melhor do Tem Melhores por muito. E eu acho que dentro do ok, ele é o treinador de menos gabarito até aqui. Eu acho que é o treinador que já fez bons trabalhos. Eu colocaria no ok, mas no finalzinho. Acho que até por ele tá. Eu botaria ele tem melhores, até por ele tá muito tempo afastado do Brasil. Então a gente não sabe como é que vai Se chegar um pá, Odair hoje. A gente sim. não sabe, talvez até se ele chegue acima da média. A gente não sabe, ele tá muito tempo fora. A gente não sabe como é que tá. Ele atualmente aqui, talvez um cara mais. Tem gente que pode colocar no Elite, eu acho que tem gente que colocaria no Valeu também, que é o Diniz. Eu tinha que criar uma Polêmico. categoria feliz, tipo, É, colocar a categoria entendeu? Diniz, nem em cima nem embaixo, é Diniz. É, E É aí, quem que complicado o vai puxar o Diniz. Diniz aí? Cara, o Diniz, ele tem é, um trabalho bom na carreira, pra ser Nossa. sincero. mas é o Eu trabalho acho que ele tem também, um né? trabalho, o trabalho, Pô, o do ok, São que Paulo. o do São Paulo, mas o trabalho acabou porque ele não teve postura de treinador. Concordo. Ele não teve postura de treinador. Ele fazia o que ele fez com. Ele ter feito aquilo que ele fez com o Tietchan é bizarro. É muito bizarro. Aquilo que ele fez com o Tietchan é bizarro. Um treinador que tá brigando pelo título brasileiro fazer aquilo ali não é minimamente assim Eu acho que o aceitável. São Paulo perdeu o título muito por conta daquilo. Eu acho que acabou o clima ali. O São Paulo já estava em decadência naquele Eu acho momento. que ali talvez seja a meio que personificação do porquê perdeu. Aquilo ali Exatamente. mostra o porquê perdeu. Não foi aquele ato, mas aquele ato ele vem de. O Diniz provavelmente tratava assim os caras no vestiário. Então imagino que ele, se ele fez isso no campo, imagino que ele, como é que ele tratava os caras no vestiário. Imagina como é que era a relação deles no vestiário. Eu acho que é uma. Aquilo ali É, mostra. tem essa parte dele tratar desse jeito, mas também tem a parte dele ser um paizão, né? Pô, o que ele fez com que o John Kennedy relatou, acho que foi até no Charla, e que ele fez com ele, pô, maneiro aquilo ali, né? Mas eu acho que isso Pegar daí o. ele aprendeu no São Paulo pra aplicar no Fluminense. Eu acho que no São Paulo É, já não, pode ele ser não era também. assim. Sim. Eu acho que é o grande trabalho da vida dele é o Fluminense. Eu acho que ele tem aquele trabalho no Audax, mas é um time de muito menor investimento, então eu não vou colocar aqui. De resto, ele tem trabalhos bem abaixo do esperado. Pô, no Paranaense No ele vai bem. Fluminense. No Fluminense. Mas ele sai. Assim, ele não consegue ter sequência. Aí no Fluminense ele faz um grandíssimo trabalho no primeiro ano e no segundo ano faz um trabalho horrendo, péssimo, pavoroso. Que ele entrega o time com 6 pontos e um terço do campeonato já tinha ido. Sabe? Eu acho que é um treinador muito. Assim, que tem poucos trabalhos positivos para você colocar ele no elite. Para ele Hum, ser o treinador da seleção brasileira. Eu acho que é uma sim. coisa assim. Foi uma decisão totalmente sem pé nem cabeça do Edinaldo. Mais um. Mas assim, eu acho que é um treinador que tem pouco trabalho, um grande trabalho, de um ano, e cercado de trabalhos muito ruins. Eu acho muito difícil ranquear ele exatamente por eu achar que ele é um cara muito. Além da parte psicológica dele, que possui várias críticas, eu acho que ele é um cara. Ele tem um estilo de jogo que eu acho que é muito fácil de você conseguir anular esse jogo. Porque eu acho que a maneira como ele pensa o jogo, eu acho que é válida em algumas certas ocasiões. Eu acho que se um treinador tem a cabeça do Diniz para certos jogos, eu acho que seria excelente. Agora, o Diniz querer fazer aquilo, a saída dele, agrupar o time num lado do campo, botar 70 jogadores juntos para sair jogando, eu acho que é muito complicado, porque a gente sabe que no futebol profissional hoje, você tem muito estudo do outro time, e a gente sabe que quando você é muito mais difícil você atacar sei lá, um 4 é muito mais difícil você atacar um 6 contra 3 do que um 2 contra um, por exemplo. O 2 contra um é muito mais fácil você sair.
E eu acho que o Fluminense agrupando muitos jogadores, times que conseguem fazer um estudo do Fluminense, é muito fácil de você anular isso daí. Eu acho que o estilo Diniz, ele tem muitas deficiências, mas eu acho que ao mesmo tempo é muito bom, sabe? Só que o problema é que o Diniz não consegue mesclar aquilo ali. Se ele tivesse uma variação um pouco maior tática e fosse um pouco menos teimoso, ele aceitasse um pouco que, cara, tem jogadores que não sabem trabalhar curto. Tem jogadores que precisam de espaço pra jogar. Eu acho que o Diniz às vezes ele não entende isso e ele quer transformar o jogador no seu estilo e não adaptar o seu estilo ao jogador, que eu acho que é isso que um técnico deve saber fazer. Então, pra mim aqui, eu fico muito em dúvida entre o ok e acima da média, mas eu acho que por ter ganho já é acima da média. Eu acho que ele é o último ali do acima da média, assim. Porque é o que tu falou. É, ele vai ter um time que vai jogar bem e vai ter outro que não vai dar certo. Como foi o Fluminense. Em 2023 o time praticava o futebol e em 2024, pô, terminou com 6 pontos. Deixou o time com 6 pontos na mão. Quase rebaixado, entendeu? Mas eu acho que Eu, o que pesa é o título da Libertadores, cara. E a fórmula de jogar também. Por isso que então, nesse é o ponto eu vou último. discordar de vocês. Eu colocaria. Eu acho que a categoria dele não é ok, porque ele não é um treinador ok. Ele é um treinador diferente. Mas, assim, ele é um treinador diferente, mas eu acho que ele tá abaixo dessa prateleira. Eu acho que ele fez muitos trabalhos ruins e a exceção até aqui foi o trabalho no Fluminense. Hum, Entendeu? Eu acho que isso que pesa um pouco. Mas a democracia foi feita. é que Milito. É ok, né? Pra mim aqui ele é a personificação do ok. Eu começo um trabalho muito bom no Galo, termina mal. É um cara que. Ok. Não sei se Não alguém tem muito o que discorda. falar também. Ok. Exatamente. A amostragem dele é curta e o trabalho é muito constante. Então, ok. E aqui o Mano, pra mim, tem melhores. Pra mim, o Mano é um dos maiores superestimados Mas do ele, futebol mas brasileiro. ele é o primeiro, pô. Ele é o primeiro do Tem Melhores. Não acho. Na minha visão, é porque eu acho que, sei lá, pra mim, hoje a gente se contrata o Mano, você sabe exatamente o que ele te entrega. Agora, se você contrata o Seabra e o Matias, eu acho que o teto que eles podem te entregar é maior. Apesar também do piso, entre aspas, o pior que eles podem entregar também pode ser pior. O Mano a gente sabe muito bem o que vai entregar. Mas hoje, se eu tá na minha mão, você tem três treinadores pra contratar. Fábio Matias, Seabra e Mano. Escolhe um. Mas O acho que Mano é o depende último. muito do tipo de momento que você tá vivendo, entendeu? Se fosse o Fluminense ano passado, é quase caindo, tu ia contratar quem? Cara, o Fábio Matias. É porque o meu modo de ver futebol talvez seja um pouco diferente no quesito de, cara, pra mim, um cara que ganha jogando do jeito que o humano joga, tá mais próximo de perder do que um cara que às vezes o time tá jogando bem e não tá ganhando. Eu acho que pra você conseguir atingir algo maior, você precisa de Mas ali certas ele tinha que de pontuar, certos pô. riscos. Então, mas eu acho que ele, pra mim, você pontua mais assumindo riscos. Mas, assim, é aquela parada, a gente nunca vai saber porque eles contrataram o Mano. A gente não sabe o que acontecia se contratasse os outros dois. Então, eu acho que o Mano não tem melhores mesmo. Eu colocaria como primeiro porque é um treinador mais gabaritado. Ele tem mais, Pô, assim. o Mano treinou a seleção, pô. Exatamente, acho que um treinador mais gabaritado. Mas o momento que ele vive realmente é muito abaixo, assim, trabalho. O último trabalho decente dele foi no Inter, assim, um trabalho decente, assim, um trabalho de qualidade mesmo. Sim. Foi no Inter que ele foi segundo colocado brasileiro e no ano seguinte não conseguiu manter o mesmo ritmo. Mesmo assim, criticado. Sim, muito Mesmo criticado em sendo alguns vice. momentos. Exatamente. E, Eu colocaria ele no Tem Melhores ali de início. sim. Mas só esse argumento de seleção é foda, né? Porque aí, pô, o Luxemburgo também pegou seleção. Tu bota o Luxemburgo hoje, Luxemburgo que eu Ah, sou fã, tá? horrível, Tu só pegou seleção. pô. Eu Não, só sim. tô usando esse argumento. Eu acho esse argumento inválido, mas não Não, entendo o que acho você que quer eu acho dizer. que um treinador gabaritado ainda, que Sim. trabalha ainda no mercado, tá? Isso E aqui o Tite, apesar dos apesares, é elite, né? Não tem o não que tem fazer. como. Apesar do último Não tem trabalho o que dele, é fazer. elite. Até se eu ver resultado do último trabalho dele, o Pô, problema é que era o Flamengo, né? Porque se talvez fosse qualquer outro e se o time, Tite voltaria pra seleção agora? acho que não. Acho que não tem Vocês clima. aceitariam? Acho que não Acho que tem não tem clima e clima. acho que ele não quer. Porque Exatamente. ele já sabe que não vale pra ele. Mas eu não seria contra, por exemplo. Ah, eu seria. Mas, Pô, eu acho, sei lá, cara. Entre o Tite e um treinador ruim, pô, eu pô, colocaria o Tite sim, também. mas aí, Entendeu? assim, entre o Tite e o Dorival é Tite. Mas isso não quer dizer que eu não prefiro, na ordem, né? Jorge Jesus, Mourinho, Ancelotti, Guardiola,
Até o Mancini, Ah, mas talvez tu uma acha que, aposta. porra, o Ancelotti não vem pra seleção, cara. Tudo bem, mas pra mim o Jorge Jesus pode escrever. É um cara que também tem história, né, no futebol, não só no Brasil, ele tá muito bem na Arábia Saudita, tem história no futebol português, é muito gostado no Benfica, e é um cara que joga o futebol, gosta do futebol que a seleção brasileira historicamente gosta, né, que é o futebol bonito. O único problema dele, entre aspas, talvez seria esse último caso que ele teve com o Neymar. Mas assim, confiar no Neymar também é complicado, né? Nos últimos anos, quantos jogos ele jogou? Talvez até essa parte física que foi o que ele reclamou do Neymar. Talvez ele tá errado. O Neymar voltou pro Brasil, jogou alguns jogos de Paulista, não estreou no Brasileiro, não vai estrear na segunda rodada. Terceira rodada, quando entrar, vai entrar. Se entrar, vai jogar poucos minutos. Caprada. Qualidade técnica, eu acho que duvidar do Neymar é até um pouco ser cego. Mas assim, será que o Neymar ele consegue te entregar 7 jogos numa Copa do Mundo? Será que daqui a um ano ele vai estar conseguindo jogar? A gente não sabe. E aí, Realmente uma dúvida. Mas o Tite é muito elite. É muito elite, não tem o que fazer. Em relação a isso, acho que qualquer pessoa que, pelo último trabalho dele no Flamengo, tire ele no top 3 assim, top 5 dos melhores treinadores do contexto brasileiro é loucura. exatamente. E que o Dorival, acho que tá um, tá um pouco machucado, né? O geral, mas é acima da média, não tem o que fazer. O cara é campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, da Libertadores com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil com São Paulo. A questão é que seleção é um nível um pouco acima e Acho que é até. muito pra ele. Então, não sei nem se é muito pra ele, cara, mas é muito diferente você treinar seleção. Porque você não consegue treinar, essa é a verdade. Você tem que saber montar o time. E conseguir passar rapidamente o que os jogadores precisam. Você treina 2 semanas a cada 6 meses, quase. É uma coisa muito diferente. Você tá na seleção, são poucos treinadores que conseguem ter êxito com isso. E eu acho que foi um passo acima do que o Dorival, tipo assim, talvez tivesse que ter dado ali. Acho que a escolha não foi tão bem pensada. Mas os trabalhos que ele teve no Brasil foram bem bons, bem acima da média. Então eu colocaria acima da média, Ele é com treinador certeza. de clube, né, cara? E aqui o Rafael Ganes, acho. Valeu, né? Não tem jeito. Pra Esse aí mim, não tem jeito. é o mesmo caso do Condé. Sim, A gente não conhece muito, novo, novo pro futebol, pelo treinador. É um cara pouca experiência. pouca experiência em Série A, em clubes maiores, então, Esse é o técnico do Mirassol, pra deixar Sim. claro aí, pra é, quem que não ele sabe. sabe. Se tu pesquisar no Google, é até difícil aparecer, tá? Vai aparecer Barroca pra alguns, vai aparecer um auxiliar dele pra outros, e aí depois aparece ele, mas é ele o técnico. E por último, o Carpini, que pra mim é acima da média. Acho que, Não, pô, não, acho que ele tem potencial, pô. exatamente. Eu acho que ele, no momento que ele foi testado em um time grande, ele foi muito mal no São Paulo. Mas os trabalhos dele em time pequeno são bem, time assim, de menor investimento, assim, de pequeno investimento. São bem bons, assim. O trabalho dele no Vitória é muito bom. O trabalho dele no Juventude é muito bom. Mas quando ele foi testado num time que tem mais investimento, com mais cobrança por títulos, foi abaixo. Cara, mas aí eu te falo, no São Paulo, beleza, ele teve essa. Ele tem um brasileiro muito ruim, principalmente. Um início de brasileiro ruim, que é o que ele pega. Mas ele, até por ser brasileiro, talvez, não tem essa paciência que o Zubeldia teve. Ele não tem essa confiança pra trabalhar. Então eu acho que ele, em clubes grandes, ele sofreu por causa disso. Ele não tem tempo de trabalhar. Mas eu acho que o Carpini, ele é um Acho que até porque é técnico. um técnico com pouca experiência também. Exatamente, mas você pega um time que o Carpini monta bons times com peças inferiores a muitos times e bota o time pra jogar. O Carpini não é aquele treinador que, porque tá em time com menor expressão, de menos investimento, bota o time pra trás e vamos tentar se defender e sonhar com um gol. É um time que joga. Obviamente, há momentos que o Vitória tem que jogar atrás por questões óbvias de diferença de jogador. Mas o Carpini não é um treinador que bota o time pra que foge do jogo, né? Por isso é acima da média pra mim. Matheus decide. Eu acho que o Carpini, eu não sei se ele é o primeiro ali da penúltima categoria ou, ou é o último do ok, sabe?
Porque ele foi muito bem na Água Santa, pô, ele chega a competir com o Palmeiras na final do Paulista no primeiro jogo. No No Juventude ele segundo vai não muito deu. bem. No Juventude ele vai muito bem, no Vitória ele tá bem. Mas é o que o Pedro falou, chegou no São Paulo, não conseguiu desempenhar, entendeu? Mas acho que falta pra ele é tempo também. Aí coloca ele ali no último do ok, Experiência. Ok, na minha então? opinião, né? Colocaria também, ok. É. Acho que é um treinador de bastante potencial, assim, que tem pouca experiência. Aqui acho que tá justo. Eu Tá trocaria justo. um ali, abaixaria o. Eu também trocaria. Eu Acho que não trocaria. Eu cometemos nenhum trocaria. absurdo, não. Acho que no Cara, eu geral, Nenhum acho o Ramon absurdo, Dias não. tá no ok um absurdo. Não é um pra mim absurdo. O Longe de Ramon ser um Dias tá mais absurdo. próximo do tem melhores do que do ok, pra mim. Não é longe de ser um absurdo, cara. A passagem dele é muito inconstante. Não é um treinador de ponta até aqui. Não se mostrou isso. Não teve um trabalho constante em que ele brigou por um título, onde ele foi extremamente Mas relevante. olha as Enfim, situações que ele pegou os clubes, Pedro. Como é que ele vai ok. brigar por ti? E esse ano no Corinthians? Ele foi Mas não tem, eliminado. cara. Tudo bem, Tá ele em foi Copa do eliminado da Brasil, Libertadores pro Barcelona de cara. Tem Guayaquil, a pô. Tomando Sul-Americana. 3-0. Perdeu o primeiro jogo. Tudo que a gente tem aqui é um trabalho inconstante. Completamente inconstante. É isso. Que um trabalho inconstante. No Brasil, a tendência de não durar até o fim da temporada é gigantesca. Perde 3 jogos seguidos, provavelmente o Ramon Dias não vai ser mais treinador do Corinthians. É. E aqui então, foi isso, né? Essa foi a É nossa isso. tier listzinha. Analisando aqui mais episódio, né? O quarto. Se gostou, é aquele famoso deixa o like, deixa o comentário, se concorda com a gente, discorda muito, mudaria um ou outro. Siga a gente nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. A gente vai postar os palpites pra essa rodada do Brasileirão, os 10 jogos a gente vai postar lá. Tem o nosso ranking mensal, que eu passei no último jogo, cravei o jogo do Flamengo, então tô em primeiro, acho que os dois inclusive estão empatados. Então confere lá o ranking, palpite, aí no Instagram, Praça da Casa E PDC, deixe, e TikTok, Praça da deixem Casa sugestões aí do PDC. que pode melhorar também. Pode Eu acho isso melhorar ideias de importante. vídeo, né? Também. Sim. É, também 10 de vídeo também. É isso, algo a adicionar? Não? Tudo colocado. Então é isso. Muito obrigado e valeu.